Fala galera, concurseiro e concurseira de todos os cantos. Uma hora eu vou me cansar dessa abertura, mas por enquanto tá legal. Dando continuidade ao conteúdo de direito penal, a primeira aula ficou o som ali do ventilador, desliguei, eu acho que agora melhorou. Vamos falar sobre os princípios do direito penal. E é muito importante entender isso, e aqui eu tentei resumir ao máximo, mas sem cortar o essencial, porque é o entendimento desses princípios que vai fazer você entender um pouco do direito, e na hora da leitura da lei seca, você vai entender o que ele está falando e também vai entender isso nas questões. E quando o concurso cobra noções de direito penal, ele vai pegar muito esse conceito inicial, essas noções mesmo de quando o direito penal vai ser aplicado e esses princípios. Então, sem muita delonga, porque eu acho que o vídeo vai ser até um pouquinho maior, vamos tratar dos princípios e aí a gente vai perguntar, mas o que é princípio? O que é um princípio? E aí são vários conceitos para o que é um princípio, mas tem um bem básico, e aí eu quero trazer essa forma bem objetiva para você entender e depois desenvolver isso, porque um princípio você pode entender de uma forma bem curta, mas dentro de uma leitura, dentro de um caso, você pode expandir esse conceito e aí lendo também outras doutrinas, outros escritores, aí, outros autores, você vai expandir o entendimento desse conceito. Mas em suma, em resumo, um princípio é um mandamento nuclear de um sistema. E aí quando eu falo no sistema jurídico, que vai envolver ali o direito penal, o processo penal, o direito administrativo, o direito constitucional e vários ramos do direito, aqueles princípios aplicados àquele ramo do direito, ele vai ser um núcleo ali central que vai dar direcionamento. É dali que vai partir as ideias, é dali que vai partir o entendimento, e aquele entendimento não pode ser contrário a esse núcleo. Então o princípio base é isso, o princípio é o núcleo de um mandamento dentro do ordenamento jurídico. Existem outros conceitos, outros autores que falam sobre princípio, mas eu trouxe o mais simples, é o que eu uso também. E aí a gente vai usar esse princípio da subsidiariedade. Eu ia falar dele depois do da legalidade, porque o princípio da legalidade ele é muito fundamental, ele é primordial, mas eu trouxe isso aqui bem basilar para depois entrar no princípio da legalidade. Então o princípio da subsidiariedade, ele quer dizer se outro meio não resolver. Eu não vou pegar o direito penal e sair aplicando em tudo quanto é perrengue, em tudo quanto é discussão, em tudo quanto é mimimi, em tudo quanto é problema dos outros. Não. O direito penal, ele é subsidiário. Eu vou utilizar quando outra forma jurídica, outra norma, vamos dizer assim, outro rito não for suficiente para resolver aquela situação. Então a gente vai chamar o Estado, e o Estado vai entrar com o direito penal e meter o pé na porta e descer o cajado, porque direito penal, como a gente viu na primeira aula, ele é a última ratio, porque ele é violento. Tem provas que vai dizer exatamente isso, porque alguns autores dizem o direito penal ele é um ramo do direito que entra com violência, porque ele arregaça a vida do cidadão. Porque a gente está falando aí de direito de liberdade, de prisão, restrição de direitos. Isso daí é uma exceção, é o último caso. É por isso que tem muitas situações que você fala assim, poxa, mas prendeu e saiu pela porta da frente, mas foi preso, logo depois está na rua. É porque a prisão, o encarceramento, é o último caso. O direito vai tentar garantir ao máximo a liberdade do cidadão. E liberdades é um motivo das gerações lá dos direitos fundamentais, das primeiras gerações de lutas, de conquista da sociedade, era exatamente direitos de liberdade. Então essas liberdades não podem ser cerceadas por qualquer coisa. Então diz que o direito penal ele é usado de forma subsidiária. E aí, como é que a gente pode resolver uma questão de direito penal também sem prender a pessoa? Então a gente mete, empurra a multa nele, porque o bolso dói. Empurra logo a multa. Não tá. Aí outra situação que a multa não vai resolver.
como, por exemplo, a gente mete o desconto na folha de pagamento, vai descontar direto no contra-cheque dele, no caso de uma pensão alimentícia. Então, estamos tentando resolver por outros meios. Não foi suficiente? Então, mete lá a cadeia, mete ele põe ele em cana. E aí a gente diz que o princípio da subsidiariedade é isso. O direito penal só entra quando outro meio jurídico não for suficiente. E na primeira aula eu falei sobre a fragmentariedade e a subsidiariedade. Isso lá na frente eu vou explicar porque elas se parecem, mas não são iguais. E eu vou explicar que há uma diferença. Mas vamos para o principal princípio do direito penal, que é o da legalidade. Vale dizer que o princípio da legalidade está em tudo quanto é ramo do direito. Lá na aula de direito administrativo eu falei sobre ele. E aqui no direito penal ele é extremamente necessário. Eu falei na primeira aula que umas características do direito do direito penal é que ele é uma ciência normativa, é uma ciência que se importa, que estuda o que está escrito, o que está na lei. E aí o princípio da legalidade é exatamente isso. O direito penal vai ser aplicado de acordo com o que está escrito. O que é crime, o que não é crime, qual é a pena, quanto tempo vai pagar, quais são as penas possíveis para aquela conduta. Então o direito penal vai se pautar pela legalidade. Não vai se criar, não vai se inventar, não vai se imaginar crime, só pautar-se pelo que está ali escrito, pela legalidade, o que está na lei. E uma base para isso é o artigo 5º da Constituição Federal, lá no inciso 2. E assim como no direito administrativo, como no direito penal, como no processo penal, a gente sempre vai citar a Constituição. Porque a nossa carta maior, a nossa norma maior é a Constituição. E ela é uma grande árvore, um tronco. E aí desse tronco saem os galhos, que são os ramos do direito penal, administrativo, civil. Mas eles sempre vão estar ali enxertados na Constituição. Senão seriam inconstitucionais. E vale dizer que inconstitucional é aquela norma que foi criada após a Constituição de 88. Elas são inconstitucionais. As que foram criadas antes da Constituição, elas são chamadas de não recepcionadas. Que foram criadas depois é inconstitucional. Criadas antes é não recepcionadas. Isso aí é um conceito simples, mas também serve para fazer prova. Mas vamos lá. O princípio da legalidade. A Constituição vai dizer assim, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. E aí o Código Penal, no seu artigo 1º, corroborando com a Constituição, ele vai dizer assim, não há crime sem lei anterior que o defina, porque para ser crime a lei tem que estar dizendo, tal conduta, tal prática é crime. E também a lei tem que dizer assim, que qual é a pena que cabe para aquela conduta. Então o artigo 1º do Código Penal vai dizer, e não há pena sem prévia cominação legal. Então, além da conduta, tem que dizer qual seria a pena cabível para aquela conduta. Isso é princípio da legalidade. E aí, como é importante você aprender princípios. Estamos no 1º artigo do Código Penal, e o 1º artigo do Código Penal, ele está falando do princípio da legalidade. E nas provas vão te perguntar exatamente isso. A qual princípio se refere que não pode ter um crime que se não definido em lei, que não pode ter uma pena se não definida em lei. Princípio da legalidade. Nos exercícios eu vou mostrar como isso cai e vai ficar bem mais claro. E aí vamos passar. Continuando ainda sobre a legalidade. Ela é tão importante que eu ainda vou passar alguns slides só sobre legalidade. E aí a legalidade estrita e reserva legal, ou reserva legal. Quando a gente fala em legalidade, estamos falando que a legalidade estrita é a lei estrita. Não estamos falando de uma legalidade de várias normas, uma legalidade de um ato administrativo, uma legalidade de um decreto. Não, nós estamos falando
da norma estrita, da legalidade estrita, da reserva legal, do processo legislativo. Não estamos falando aqui de uma medida provisória, nós estamos falando de lei, e aí é a lei ordinária ou lei complementar. E quem vai fazer essa lei? O Congresso, porque a competência de legislar sobre direito penal é da União, e quem faz isso são os deputados e os senadores lá no Congresso Nacional. Então, o princípio da reserva legal ou da legalidade estrita se limita a isso. E aí não pode uma medida provisória, um decreto ou os costumes ditar, dizer o que é crime, tipificar o que seria crime e qual seria uma pena para esses crimes, por causa da reserva legal. Ainda dentro da legalidade, podemos usar a analogia, mas aí nós temos que ter observações sobre isso. Porque como estamos tratando de legalidade, de processo legislativo, estamos falando de reserva legal, eu não posso pegar uma analogia, um caso semelhante e aplicar ali como um crime ou pegar uma pena e transferir para aquele caso concreto, porque uma conduta semelhante é crime na lei. Então eu não posso pegar uma conduta semelhante e usar ali para utilizar uma pena, para tipificar uma conduta. Mas a analogia, ela é aplicada no direito penal. E aí a gente pode usar a analogia só para benefício do réu. Então, mesmo que não tenha uma norma ali, e aí a gente dá uma quebra um pouco ali na legalidade, por isso que eu estou trazendo isso dentro da legalidade, porque a gente pode se perguntar, mas uma analogia não está na lei, mas ela é aplicada no direito penal? É assim, quando for para benefício do réu. Para prejudicar, ela é vedado no ordenamento brasileiro, no ordenamento jurídico brasileiro. Então, ela só pode ser usada para benefício. Então, quando ela é para benefício, a gente chama de in bonam partem. E quando ela é para prejudicar, que é proibido aqui no Brasil, é in malam parte, malam de mal, né? E aí eu botei parteira, médico, aborto. Isso aqui é uma forma para eu lembrar, e aí eu falar do tema, né? Então, quando a gente vai falar aqui da parteira, médico, aborto, é só para lembrar isso aqui, ó. O aborto necessário. Sabemos que dentro lá dos crimes contra a vida tem um aborto. E o aborto, em regra, não é permitido. Mas tem os casos que a lei permite. E tem muita gente que, por não conhecer, e aí eu não critico, né? Infelizmente não temos noções de direito dentro do ensino médio. Mas tem muita gente que fala assim, tem que permitir o aborto, porque a pessoa vai lá, sofre um estupro, e aí vai ficar com aquele filho, tem que ter aborto. Mas a lei tem algumas autorizações para o aborto. E uma delas vai dizer assim, que não se pune o aborto praticado por médico, né? O médico não vai ser incriminado por aborto quando, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Então, para salvar a mãe e não ter outro meio, o médico vai ali fazer um aborto. Sem o consentimento, é claro, da mãe, ele vai ter que fazer um aborto ali para salvar a mãe. E ele não vai ser punido por conta disso. Aí quando a gente vai para a analogia, que é aí que eu estava falando antes, em Bonaparte, parteira, médico, aborto, vai trazer um exemplo simples. A gente vê isso na faculdade, em tudo que é videoaula, esse exemplo. Tá lá no interior, dentro da roça, não tem médico, tem uma mulher lá parindo, como eles falam, né? Tá parindo lá, dando à luz, e tem aquela parteira que há 40 anos faz os partos das mulheres ali. Não tem um médico. Aquela parteira está ali na hora do parto e entende que se naquela gestação ali, se não fizer um aborto, aquela mulher, aquela mãe vai morrer. E ela vai e faz o aborto. E aí a gente pensa, mas ela não é médico, como é que ela vai fazer esse aborto? E ela não vai responder por isso. Aí, dentro do princípio, e usando a analogia, in bonam parte, aquela parteira, ali ela está sendo comparada, equiparada a um médico.
Então vamos usar a analogia para benefício do réu. Não vamos criminalizar aquela mulher porque ela estava ali, ela era o médico da situação. E ela fez o aborto para salvar a mãe e foi comprovado que realmente era necessário. Então ela vai ser beneficiada por essa analogia, essa equiparação. Aí quando a gente fala o seguinte, em Malamparte, já que ela é médico, vamos olhar a situação de um médico em outra situação agora prejudicial. Omissão de notificação de doença. Artigo 169. Deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória. Compulsória quer dizer obrigado. Então, se o médico é obrigado a denunciar ali uma doença e ele não faz, ele responde criminalmente. Está no Código Penal. Mas voltando ao caso da parteira. A parteira que ali fez o papel do médico, então ela foi beneficiada porque ela fez um aborto para salvar a vida da gestante. Então ela foi beneficiada. Mas agora, se ela deixou de notificar uma doença que tinha lá na mãe, ela vai ser prejudicada porque ela não fez essa comunicação, aí o direito vai dizer não. Não tem legalidade para isso. Nós estamos falando de analogia, mas a analogia no ordenamento brasileiro só serve para benefício. Para prejudicar, não. Em Malamparte não pode ser aplicado, por causa do princípio da legalidade. Não está escrito lá que ela vai responder sobre um crime. Então, crime, prejudicar, criar uma pena, só por via da norma legal, da reserva legal, da legalidade estrita. Então, por isso a analogia está dentro desse tópico. Prosseguindo, aqui são os artigos que eu tinha mencionado sobre o aborto necessário e a omissão de notificação de doença. Vamos para os filhos do princípio da legalidade, né? A legalidade ela se expande, ela abre um leque. E aí a gente vai falar de outros princípios que vão ali derivando, que tangem a legalidade, que tem a ver o que sai da legalidade, né? Eles são frutos desse núcleo do sistema jurídico ali no direito penal, que é a legalidade, ele sai outros ramos que formam outros núcleos. E aí a gente fala da irretroatividade. O que quer dizer isso? A lei penal ela não pode retroagir para alcançar, para prejudicar fatos anteriores a ela. Ela só pode retroagir se for para benefício do réu. Tudo é a favor do réu. Se for uma analogia, é a favor do réu. Se for retroatividade, ela voltar para pegar alguém, um fato lá atrás, vai ser para benefício do réu. Então tem esse princípio, que é um filho da legalidade, do princípio da legalidade, que é a irretroatividade para prejudicar o réu. E isso cai em prova muito. Fulaninho faz um crime hoje, amanhã vem uma lei e diz que faz uma conduta hoje. Amanhã vem uma lei e diz que isso é crime. Pode, fulaninho tem 24 horas que ele fez aquilo. Vai ser aplicada a lei? Não, não pode retroagir para incriminar ninguém. Tem que ser dali para frente. Então é irretroatividade da norma penal. Outro princípio é da anterioridade, o princípio da anterioridade da norma. Também filho da legalidade. Diz que a lei deve existir antes do ilícito. Eu não posso pensar assim o seguinte, o Congresso, tal político, tal pessoa, tal figura fez isso, fez aquilo, é reprovável, não admitimos, vamos criar uma lei para pegar ele. Não pode. Aí a gente fala de retroatividade e ao mesmo tempo princípio da anterioridade. A lei tem que existir antes da conduta. Para quando a pessoa cometer um crime, aquele crime já está antes. E aí o artigo 1º falou sobre isso. Lei e cominação prévia, que vai falar ali do que é o crime e quais são as penas. Tem que ter essa Travou aqui. Tem que ser previsível de forma anterior. Não vou editar porque eu não tenho tempo para isso. E a lei tem que ser escrita. A lei tem que ser escrita o que veda criar um crime ou penas pelos costumes. E aí, mais uma vez, dentro da legalidade, dentro desses filhos da legalidade,
Nós não vamos criar lei, crimes ou penas através de costumes. Princípio da anterioridade, a lei deve ser antes do ilícito e também temos que ser escrita de forma clara. Outro princípio, e aí casa muito com essa forma de ser escrita, tudo aqui ligado com a legalidade, é o princípio da taxatividade ou determinação. Quando você está lendo uma lei que fala assim, ó, essas condutas, esses elementos, esses incisos, essas alíneas são taxativas, ele quer dizer que é o que está ali, não pode fugir daquele rol. É quando você vai dizer assim, lá dentro do processo, tal situações ali, o recurso cabível vai ser no sentido estrito. Então ali ele vai dando umas formas taxativas, outro exemplo, tal recurso vai ser de forma exemplificativa. Aí ele vai dando ali aquelas condutas, aquelas situações que vai caber tal recurso. Quando ele fala taxativo, é porque só pode o que está na lei. A lei tem que ser escrita, tem que ser anterior, não pode retroagir, ela tem que ser taxativa, o que eu ver ali é o que está ali, eu não posso imaginar, eu não posso acrescentar nem diminuir, é o que está ali. E é determinação. A determinação ou taxatividade é que é certo. Veda a obscuridade, veda a subjetividade, que um vai entender de uma forma, outro vai entender de outra, isso é subjetivo. Não. Por causa da legalidade desses filhos, que são esses princípios aqui, a lei tem que ser clara, tem que ser certa e não pode ter sentido vago. Matar um ser vivo é crime e vai pagar com pena de 10 anos, tá? Mas ser vivo o quê? Uma planta? Uma formiga? Ser vivo é muita coisa, então não pode ser vago. Matar uma pessoa, um ser humano, aí sim, já está certo. Um ser humano que se saiba somos nós. Então, os princípios da legalidade e esses outros princípios aqui diz que tem que ser taxativo e é o princípio ou determinação. E aí também tem o princípio da intervenção mínima. A norma tem que ser necessária. Não é porque é legal, não é porque tem que ter essa anterioridade, tem que ser taxativo, tem que ser determinação, que eu vou pegar uma lei e vou começar a taxar tudo, escrever tudo, deixar tudo bem claro, vou fazer determinar um monte de coisa como crime, eu vou fazer antes de acontecer, vai ser retroativa, vai estar na lei, vai ser estrita, vai ter a reserva legal, mas ela tem que ter esse caráter de intervenção mínima. Eu não posso pegar, cuspiu no chão é crime. Chamou um palavrão é crime. Eu não posso sair pegando tudo quanto é conduta e tipificando como crime e combinando penas. No direito penal, esse princípio da intervenção mínima diz que o direito penal só entra naquilo que realmente tem um valor muito negativo, inaceitável em vida social. Então ele tem que ser observado na hora de criar, de legislar, de colocar essa nova lei no ordenamento jurídico. E dando continuidade, na legalidade aqui, a gente vai fazer um breve resumo que eu fiz, que não há crime sem lei, porque é o princípio da legalidade. Mas essa lei ela tem que ter sentido estrito, e aí é uma lei complementar ou uma lei ordinária. Essa lei tem que ser necessária, ou seja, a intervenção é mínima. Tem que ser alguma coisa que o Estado seja extremamente necessário, que o Estado vá lá e intervenha nessa conduta. Tem que ser certa, a lei não pode ter tipo vagos, obedecendo a legalidade. Mesmo criando ali uma lei específica dentro da legalidade, ela não pode ser vaga, ela tem que ser escrita. Veda costumes incriminadores, já botei incriminar por causa do espaço, mas veda costumes incriminar. Não é porque em determinada localidade, aquela sociedade, ou em determinada comunidade, tem comunidade que ali eles criam suas próprias leis, mas aí nós não vamos, através do costume, criar uma lei escrita ter aquilo como uma lei, porque a lei mesmo tem que ser escrita, não pelos costumes. E ela tem que ser anterior, e aí temos o princípio da anterioridade, né? Passando isso aqui,
superamos o tema da legalidade. Entramos no princípio da fragmentariedade, que eu falei lá naquela característica fragmentária do direito penal, na primeira aula. E agora a subsidiariedade, que eu também falei isso lá no início dessa aula. Há uma parte que eles chegam muito perto, mas não são a mesma coisa. Quando eu falo de fragmento, eu estou falando de pedaços, de parte. O direito penal vai entrar ali só em algumas partes, naquelas partes mais gravosas, de delitos mais específicos e mais reprováveis. Quando eu falo de subsidiária, eu estou falando quando é em último caso, quando outros ramos do direito não conseguem resolver. Então vamos usar o direito penal para ver se a gente resolve. E aí coloquei umas definições aqui, vamos ler. Na fragmentariedade, o direito penal deve tutelar, deve guardar, deve preservar, deve ali controlar, proteger apenas os bens jurídicos mais importantes. Ele vai entrar no pedaço, naquela parte mais importante, não vai entrar em tudo. E olha-se o fato praticado e o olhar sobre o fato praticado e sobre os bens protegidos, os ilícitos mais graves. Quando a gente fala de fragmento, a gente vai olhar ali se a conduta praticada, ela fere, ela atinge que bem, quais são os bens que são ofendidos por aquilo. E aí quando a gente fala do direito à vida, quando você dá um tiro numa pessoa, eu vou tratar isso no administrativo, eu vou tratar isso no civil, olha que tem um fragmento muito pesado, um bem protegido que é a vida, um bem precioso, e tem uma prática ali que ela fere bem, fere diretamente esse bem. Então é uma parte, é um fragmento, então o direito penal vai abraçar aquilo ali, aquele fragmento, porque tem a ver com a conduta e o bem tutelado. Já quando eu falo de subsidiária quer dizer em segundo plano. Vamos resolver isso de forma subsidiária. Vamos utilizar tal norma quando a primeira norma aqui não for suficiente, tem lacuna, a gente usa a forma subsidiária. E isso é muito comum em utilizar o processo civil. O processo civil ele é muito extenso. Então lá no direito do trabalho, lá no processo de trabalho, em outros processos, usa-se de forma subsidiária, complementar, para pegar lacunas, o processo civil. Aqui no processo penal tem esse caráter de normas, não se trata do fato e do bem tutelado ali que foi atingido, da conduta e o bem tutelado. Subsidiariedade, o direito penal só deve ser utilizado em último caso, última ratio, quando outros ramos do direito se mostrem ineficazes. Olha-se para a norma utilizada e o tipo da sanção aplicada. Aqui nós não estamos falando mais da conduta, do fragmento, da conduta e do bem. Estamos falando agora como é que a gente vai punir esse agente, como é que a gente vai trazer uma resposta à altura, ao bem atingido, uma resposta à sociedade, uma resposta ao bem jurídico ali que foi lesado. Então a gente usa a subsidiariedade. Foi para a área civil, foi para a área administrativa, não é capaz de resolver, vai ter que ser aplicada o direito penal por causa desse princípio da subsidiariedade. Passando esses princípios, temos outro princípio que é da pessoalidade ou da intranscendência da pena. A pena é pessoal, é para o autor do crime. Intranscendência é transferir. Eu não posso pegar isso aqui e transferir. O artigo 5º da Constituição, lá no 45, ele vai dizer que nenhuma pena passará do condenado, parafraseando, salvo a obrigação de reparar o dano aos herdeiros no limite da herança. Então, se alguém ali foi apenado, recebeu uma condenação penal, se ele morre, não pode se cobrar de outro. O seu pai matou, ele foi condenado a 20 anos e ele morreu. Então o filho dele vai lá para a cadeia, vai lá para o presídio e vai passar 20 anos preso. Não pode por causa desse princípio da pessoalidade, da intranscendência da pena.
Mas a exceção é sobre reparar o dano. Ó, o seu pai ele foi condenado a 20 anos, mas ele também tem que pagar o dano, reparar o dano que ele causou no ato dele. E aí os herdeiros vão ser obrigados a reparar o dano no limite da herança. Se ele deu um prejuízo de 100 mil e a herança foi de 110 mil, 100 mil vai ser descontado e só vai ficar com uma herança ali 10 mil, porque vai reparar o dano com aquilo que foi do decúgio, do apenado que já morreu. E aí isso cai na prova direta, eu botei aqui uns asteriscos, porque sempre pergunta e está caindo direto. Multa. Multa. Os herdeiros vão pagar a multa com o valor da herança? E a resposta é não, porque a multa ela tem caráter pessoal, é punitivo. Então a multa não entra na reparação do dano. Não vai reparar ninguém, é uma pena. Então se o apenado ali, o condenado morreu, a multa morre junto com ele. E aí temos outro exemplo. É exemplo da polícia. A polícia entra numa casa com ordem de prisão. Vou procurar ali por ordem judicial, o criminoso tem uma ordem de prisão, vou pegar ele. Aí ele não tá, então vou levar o filho para apresentar lá ao juiz. Não pode. A pena é pessoalidade ou intrancedência, não pode. A pena não vai passar senão para o condenado ou senão aquele que está sofrendo essa ordem judicial. Casando com esse princípio, nós temos o princípio da individualidade da pena. E aqui a gente não estamos falando de só apenar a pessoa. Nós vamos apenar a pessoa, mas de acordo com aquela participação. Vamos pensar num concurso, e lá na frente a gente vê isso, sobre concurso de pessoas. As pessoas se reúnem ali, mais de uma, para cometer um crime. Só que no meio daquele crime, por mais que tenha o resultado satisfeito ali, vamos dizer, um furto, um roubo, mas no decorrer da execução, cada um teve uma participação. De repente, um foi mais violento, o outro não foi, o outro fez mais ameaça, o outro já fez lesão corporal na vítima. Então, cada pena ali não vai utilizar uma pena e botar todo mundo no mesmo jogo, no bolo, uma pena igual para todo mundo. Tem que ter essa característica, esse princípio, obedecer no direito penal, de individualizar a pena. E o artigo 5º da Constituição. A Constituição, no artigo 5º, ele traz esses direitos, essas garantias fundamentais, porque isso é para proteger o cidadão de abuso, de que o Estado age de forma arbitrária. Então, ele traz essa defesa para o cidadão. Então, a Constituição, no artigo 5º, no inciso 46, vai dizer assim: a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras. Então, quando ele fala aqui, entre outras, aí é o seguinte, ele não está trazendo um caráter taxativo, como a gente falou. Ele está trazendo essas e um caráter exemplificativo ou até aplicado em outras normas que não estão na Constituição. Mas ele dá aqui alguns exemplos. Privação, restrição de liberdade, que é a mais séria, né? Perdas de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos. Então, superado esse princípio, temos outro princípio bem mais tranquilo aqui, que é o princípio da adequação social. O direito penal ele tem que ser adequado à sociedade. De repente, em uma região, ele é muito criminalizado tal conduta, mas no geral não é praticado, aquilo ali é visto como algo normal. Então o direito penal, como ele tem esse caráter de fragmento, esse caráter de resíduo, esse caráter de entrar no que é necessário e não sair pegando tudo para resolver, essa adequação social, as condutas socialmente são aceitas e praticadas na maior naturalidade. E aí a gente pode pensar como exemplo, furar a orelha do bebê. É normal quando as mulheres têm um bebê, vai lá na farmácia, fura a orelha do bebê, de repente chega em casa, o pai fica puto da vida e vai lá na delegacia. Pô, a lesão corporal, furaram a minha filha, eu não autorizei, a mãe foi lá e furou, aquele cara da farmácia feriu a minha filha. Não vai dar em nada, porque a adequação social, as mães furam o ouvido ou a orelha dos bebês. Outro exemplo dessa adequação social
é a tatuagem. Tanto a tatuagem como o furo de orelha é uma lesão no corpo. A tatuagem você vai lá fazer, eu não tenho nenhuma, mas quem fez eu já vi que dói. Você vai lá causando uma lesão na sua pele. Não pode no outro dia o cara chegar lá no tatuador e falar, vou ali na delegacia que isso é lesão corporal, tá doendo demais, você me machucou. Não tem como, ou alguém se doer em relação a isso, porque mesmo que tendo uma lesão no corpo, é uma conduta adequada à sociedade, aos tempos que se vive. Então esse é o princípio da adequação social. Outro princípio, e aí tem os princípios que são mais constitucionais, né? O da humanidade. Porque o princípio da humanidade, ele visa garantir que o infrator ele não receba penas cruéis, degradantes. E aí, mais uma vez, o artigo 5º da Constituição, agora no inciso 47, vai dizer isso, que a pessoa não pode sofrer aquelas penas cruéis, pena perpétua, morte, tem a exceção lá na situação de guerra. Mas não pode ter a morte, as penas cruéis, porque fere o princípio da dignidade da pessoa humana. Você como ser humano não é digno, aquela situação ali, ela causa pavor em qualquer sociedade. Então tem esse caráter de humanidade, as penas não podem perder esse caráter de humanidade, mesmo que você vá cumprir sua pena, mas com dignidade, né? Outro princípio é a proporcionalidade. A gravidade da lesão, ela tem que ser proporcional, aliás, a pena aplicada a uma gravidade da lesão, ela tem que ser proporcional. Às vezes a pena fala assim, pena de 1 a tantos anos, eu vou utilizar sempre a máxima. Mas, foi proporcional dentro do caso concreto, dentro da historinha narrada ali. Foi proporcional, cabe essa pena máxima ali para uma situação dessa. Aí olha a condição do autor, olha as características do autor, olha os elementos ali que qualificam o autor. É proporcional essa pena máxima? Então, no direito penal, esse princípio tem que ser observado. E aqui a gente diferencia lá o direito administrativo, que eu falei do direito de proporcionalidade lá, mas isso tem a ver com o ato, né? Com os atos da administração, para a gente não confundir. E casando com o princípio da proporcionalidade, a gente chega no princípio da insignificância. E esse aqui é mega cobrado nas provas, inclusive para juiz. Cobra-se muito o princípio da insignificância. Por que bagatela? Porque assim como tem que ser proporcional, a gente tem que ver no princípio da insignificância o valor do dano causado ao bem jurídico ali protegido, tutelado, se é relevante ou se é irrelevante. Se aplicado, torna. Isso é uma observação. Se esse princípio da insignificância for aplicado, a gente vai dizer que não tem crime. E aí eu vou explicar por quê. E isso é o que está sendo cobrado nas provas. Princípio da insignificância. Um exemplo. Alguém vai ali, está com muita fome, rouba, furta. Temos que corrigir aqui dentro do direito penal, o que é furto, o que é roubo. Vai lá e furta um biscoito. Biscoito de R$ 1,99. Para o mercado aquilo ali não é nada. Aí vamos olhar, pessoal, furtou um biscoito. Porque ele estava com fome, ele nunca furtou, nunca roubou, não tem antecedentes criminais, ele só está passando por uma situação difícil, às vezes tem um dependente em casa precisando de alimento e a única coisa que ele conseguiu ali botar dentro da roupa foi um biscoito. Aí vai para a delegacia, chega lá, vai dizer princípio da insignificância, nós vamos levar isso para frente, o juiz vai chegar lá, vai dizer, isso aqui é mínimo a lesão ao bem tutelado, ao bem ali que no caso é o patrimônio do mercado, aquilo ali é irrelevante. Tudo bem que aquele não é uma conduta aprovável, ninguém não é bonito tá furtando biscoito no mercado. Mas olha a situação do agente, né? De quem pratica essa conduta. Está necessitado, o valor é irrisório, não tem antecedentes criminais, é uma pessoa que não está praticando isso. Vamos aplicar o princípio da insignificância.
E aí, quando se aplica o princípio da insignificância, dizemos que não há crime. E aí, lá na frente, é um outro assunto muito importante que vamos aprender, que é o tripé que sustenta o crime. Para existir um crime, tem que ter tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Tem que ter culpa. Então, quando eu falo de princípio da insignificância, eu tiro a tipicidade. Eu digo que aquela conduta é atípica. E isso é o que cai nas questões, eu estou vendo direto. Se utilizar o princípio da insignificância, a conduta torna-se atípica. Torna atípica a conduta. Exclui a tipicidade. Nega cai em prova. Então ele deixa de ser um crime porque tira um dos tripés que sustenta o crime, que é a tipicidade, porque a conduta passa a ser atípica. E nas provas, eu repito, vão perguntar direto. Furtou alguma coisa. O juiz entendeu que utilizou ali o princípio da insignificância. A conduta foi o quê? Reprovável, lista, atípica. Atípica é a resposta. Então, partindo para outro princípio, é o princípio da ofensividade ou lesividade. A conduta ali tem que ser uma conduta que cause um dano, que seja ofensivo para a gente estar tratando de norma penal, para a gente estar legislando sobre direito penal, para estar taxando uma conduta ali dentro de uma norma incriminadora. Então, para ser ofensivo, ele vai dizer que não basta ser ou parecer. Ah, aquela pessoa é feia, vamos botar como um crime. Aquela pessoa é estranha. Aquela pessoa parece, ou a determinada conduta, parece ser travou de novo. Aquela conduta parece que causa algum tipo de ameaça. Então não pode essa conduta dizer que ela vai preencher esse princípio da lesividade. Ela tem que causar de alguma forma o dano, senão ela não pode ser normatizada. Outra característica que também entra dentro desse princípio é que condutas que excedam o autor. Condutas que excedam o autor. Para obedecer o princípio da ofensividade ou da lesividade, lesivo, tem que ser lesiva. As condutas que ela tem que excedam o autor. Quando a pessoa praticar uma conduta, e aí para eu pensar em norma penal, para eu pensar em levar isso para o direito, essa conduta tem que passar dele e atingir outra pessoa. E aí um exemplo que eu botei é a autolesão. Se você você vai lá e causa uma autolesão, você se machuca, um exemplo, você cai de moto, se arrebenta todo, vai querer culpar quem? Vai querer incriminar quem? A conduta não passou de você. Você pegou uma faca ali, tentou se matar e autolesionou. Não vai passar para ninguém, foi só você. Então é por isso que o suicídio não é crime, a tentativa do suicídio não é crime, porque não passa da sua pessoa, não oferece, não ofende um bem jurídico alheio, não passa de você e não tem esse caráter lesivo. Houve um barulho aqui e eu terminei me desconcentrando, por isso que eu dei umas gaguejadas, acontece em casa, ainda mais com criança. Outra característica aqui dentro desse princípio é que ideias de crime ou preparação também não pode ser considerado como lesiva, como ofensiva. Você está com a ideia ali de cometer um crime, ou você está preparando tudo para cometer um crime, um assalto, mas você não coloca em prática, não entra na execução, não inicia a execução. Não podemos falar aqui no direito penal e colocar uma norma penal para abarcar isso, porque ela de início não tem ofensa, não causa lesão a nada. Então essa preparação e essa imaginação do crime não é considerado aqui para utilizar o direito penal. E aí, para encerrar, temos os conflitos aparentes de norma, entre as normas. Existem uns conflitos porque tem uma coisa que fala
de um crime, tem outra coisa que fala de outro crime, mas eles são bem parecidos. E aí, eu vou utilizar o que dentro dessas normas aí do direito penal e às vezes na mesma norma, no próprio código existem duas coisas. Matar, um exemplo, é matar e matar, só que matar uma pessoa comum e matar uma criança. E aí, como é que eu vou, que princípio eu vou utilizar dentro desse conflito aparente entre as normas ou entre a própria norma? E aí tem esses princípios a ser observado, que é o da alternatividade, quando dentro de um núcleo tem vários núcleos, dentro de um contexto da norma, tem vários núcleos. E aí tem a lei de drogas. Lá no artigo 33, ele vai falar assim que é considerado um dos crimes, vai detalhar ali os crimes, ele vai falar assim, quem transporta, vende, põe à venda, quem guarda, quem prepara, quem importa, exporta, tem um monte de verbos que vai tipificar o crime ali no tráfico de drogas. Aí se a pessoa encontra com a pessoa ali num determinado local e vai observar que ele guarda, ele prepara, ele bota, expõe à venda, ele vende, ele importa, não pode se aplicar o direito penal e a pena ali no caso várias vezes porque ele faz tudo ao mesmo tempo. O princípio da alternatividade dentro do direito penal vai pegar daquele núcleo dentro do contexto e vai tipificar e vai ser qualificado como o crime ali dentro do tráfico de drogas, só porque está guardando a droga. Pronto. E os outros núcleos, os outros verbos que qualificam esse crime não vão ser observados para dobrar, triplicar, quadriplicar a pena, porque só vai ser utilizado um princípio da alternatividade. Outro princípio é o da consunção. O que é isso? É quando um crime maior absolve um menor. E aí é um exemplo que eu dei aqui é morte. Morte por paulada. Um exemplo que eu dei. Você quer matar alguém, aí você pega um pedaço de madeira, vai lá e dá várias pauladas. O que é que você está causando? Lesão corporal. Mas aí você consegue, aí você mata a pessoa. E aí o resultado é a morte. Qual o crime que você cometeu? Homicídio. Tá, e quanto à lesão corporal, que foi várias pauladas, ela é absorvida pelo crime de homicídio. O crime mais grave absorve o menos grave. E aí nós estamos falando do princípio da consunção dentro de uma norma, de um conflito aparente da norma, porque lá na norma tem lesão corporal e também tem homicídio. Então esse é o princípio da consunção. Outro princípio, e aí para encerrar, que já está gigante esse vídeo, é o princípio da especialidade. Quando existe uma norma que fala sobre, e aí dentro do próprio Código Penal a gente vê isso, quando falamos de um caráter genérico e um caráter específico, nós vamos utilizar na aplicação do direito penal o específico. O específico vai prevalecer sobre o genérico. O exemplo é o homicídio e o infanticídio. Quando eu falo de homicídio, é matar alguém, artigo 121. Quando eu falo de infanticídio, é um tipo de homicídio, mas aí é aquela situação em que a mãe, em estado puerperal, durante o parto, logo após, vai e mata o seu próprio filho. Então nós estamos falando de uma situação específica e nesse sentido nós não vamos usar o caráter genérico de homicídio, mas vamos usar a situação específica. Então esse princípio da especialidade entre o conflito aparente de norma vai ser aplicado dentro do direito penal. E essa parte final aqui, eu já gaguejando, já cansado, já rouco, já tudo, eu quero desde já agradecer e dizer, se inscreva no meu canal, compartilhe, comenta, entra lá no meu Instagram também, concurseiro, deixa eu ver se eu acho aqui o slide, concurseiro, _ fulltime, e aí fortalece meu canal, vamos ajudar para que se torne relevante, vamos ajudar outras pessoas,
E é isso, pessoal. Aqui nós estamos iniciando o próximo exercício. Próximo vídeo eu vou trazer exercícios dentro desse tema. Eu vou dar continuidade dentro do processo penal, direitos humanos e direito administrativo e também direito constitucional. Noções de direito para o seu primeiro concurso. Desde já, obrigado por assistir até aqui. Parabéns pela tua iniciativa. E estuda que a tua vida muda.